Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações, e connosco, como habitualmente, o Vitorino Matos. E hoje o convidado é Jorge Paiva e o seu cão guia, o Zangão. O Zangão não vai participar na entrevista, mas está cá. Portanto, hoje somos quatro. Bem-vindo, Jorge. Olá, Vitorino. Olá, obrigado pelo convite e cá estamos. Olá, olá, obrigado por ter aceito também o convite e, de facto, a única coisa que menos vai ser conseguida será não ouvirmos o Zangão. Hum, Ora bem, nós no Inquietações gostamos, adoramos conversar com pessoas que fazem exatamente o contrário do que a maior parte das pessoas estão à espera que façam. Pessoas que dão a volta por cima, que renascem de novo. Então, o Jorge Paiva é um economista, é licenciado em Economia, trabalhou durante anos como na área fiscal. E antes de entrarmos nesta conversa, eu dizia: as pessoas que estão ligadas à fiscalidade, à economia, costumam ser muito certinhas, muito direitinhas. Há assim um padrão do qual o Jorge fugiu completamente. Como é que isto aconteceu? eh, É assim, na realidade eu tinha um pouco tinha e tenho de certa forma esse perfil, né? Aquele modelo, eu gosto muito de um perfil de análise de comportamentos do Thomas Erickson, não sei se conhecem, que é um modelo de análise de comportamento baseado em quatro cores, por uma questão de ser mais fácil de identificar. Pronto, mas isto para dizer que há uma delas que ele identifica como vermelho, que são aquelas pessoas que são muito decididas, que tomam decisões, que vão em frente, que não hesitam muito. E depois há outro perfil de comportamento, que são aquelas pessoas muito do Excel, das análises, de ter de dever ter sempre tudo bem planeado, bem estudado, de não ir para os assuntos sem os ter primeiro estudado. Eu sou um pouco mais do primeiro, mas também com muito traço deste segundo. E acho que as pessoas que trabalham na área financeira e fiscal são um bocado isto, portanto é mais do mesmo, não é novidade quanto a mim. E eu tinha e tenho, de facto, esse perfil, um pouco esses traços de perfil de comportamento. Portanto, aquele tipo de. E a fiscalidade induz um pouco isso, porque é uma margem sem erro, é um trabalho sem margem de erro, melhor dizendo. Ou seja, aquilo quando se tem um prazo, aquele prazo ou é cumprido ou não é cumprido, e pouco importa os motivos, não interessa. Você pode ter estado doente, pode ter tido um problema, isso não interessa para nada. O interessa é que, a única coisa que interessa é que passou as 23h59 e não cumpriu nesse prazo e pronto, ponto final. Se não houver um motivo que esteja devidamente fundamentado em qualquer diploma legal ou em qualquer enquadramento legal, se não tiver esse enquadramento, não existe. Portanto, isso induz um pouco, isso chama por si, chama para esse tipo de trabalhos, esse tipo de pessoas que têm um pouco o perfil que referiu. Um, Pronto, e isso não se muda, ou muda-se, mas muito lentamente, quando existe essa vontade e essa necessidade, esses traços de personalidade. O que é que acontece? Acontece que por vezes há coisas que nos ultrapassam e que não controlamos e que são superiores a nós ou que são exteriores. E o que aconteceu aqui foi que entretanto, eu sempre nasci com baixa visão, portanto sempre fui uma pessoa com deficiência visual, só que entretanto, em 2015 eu tinha e tenho glaucoma crónico, que é uma doença ocular, e que não tem cura, que todos os tratamentos que se fazem são sempre preventivos, no sentido de travar ou evitar a degradação da qualidade visual,
Portanto, esse era o meu cenário. Só que eu em 2015 tive uma crise de glaucoma, com uma situação descontrolada. Nós andámos ali com várias técnicas a tentar reverter esse processo, não foi possível inicialmente com medicação, depois numa fase seguinte, ao longo de todo o ano de 2015, com várias intervenções cirúrgicas, umas de ambulatório, outras com anestesia geral, nenhuma técnica resultou e eu acabei por ficar cego nesse processo. O que acontece é que por vezes nós vemos numa situação em que nós ficamos ali paralisados ou então decidimos ir à procura de soluções e ir contornando as dificuldades e seguir em frente, não é? Foi um bocado isso que aconteceu comigo ali em 2015, 16, 17, nesse período. Isso depois, o facto de eu ter, esse processo transformou completamente a minha vida em todos os aspectos, no trabalho, nas relações, nas deslocações, na forma de estar, de pensar. E o que é um facto, embora não tenha acontecido diretamente por causa disso, mas o que é um facto é que essa circunstância que aconteceu ali em 2015 induziu uma série de outras transformações que, por sua vez, trouxeram a minha vida para um nível completamente diferente. Eu costumo dizer que foi como nascer de novo. Aliás, eu tenho um livro escrito que tem exatamente este título, que relata exatamente os primeiros 3 anos com o meu cão-guia, mas é um pouco isso. Por vezes, nós na vida, há determinados momentos, determinadas circunstâncias que nos acontecem que acabam por nos empurrar para sítios onde nós muitas vezes até queríamos estar, mas não tínhamos coragem, porque estávamos ali numa zona de conforto ou de estagnação, como eu costumo dizer, e deixámos-nos um pouco levar por isso, não é? E foi um pouco o que se passou ali. Jorge, eu andei a espreitar no Sim. seu perfil Facebook. Aliás, quem quiser conhecer o perfil Facebook chama-se Zangão Cão Guia. Encontram lá muitas das aventuras do Jorge e do Zangão. Então sei que surgiu um livro que se chama Vai Lá e Faz, pela Europa a viver o sonho com o meu cão guia, o Zangão. Isto é mesmo verdade? Pegou no Zangão e foram pela Europa, por aí fora? Sim, é mesmo verdade. É mesmo verdade, sim. Não, eu posso tentar rapidamente, porque isto era uma história sempre muito, muito longa. Eu ficava aqui até quinta-feira da semana que vem. É assim, não, o que aconteceu foi que, pronto, eu tinha um trabalho, uma vida rotineira, como economista, trabalhava numa empresa que era minha, com outra colega, e depois tínhamos já algumas pessoas a trabalhar connosco, e era aquele trabalho de 9 to 5, que na prática não era isso, não é? Eu estava lá sempre, era no 9, mas o 5 nem sempre. Muitas vezes era aquele trabalho de 5 dias por semana, das 9 da manhã até às 6, 7, 8 horas da noite, por vezes. E esses 5 dias por semana, a maior parte das vezes acabavam por ser 6 ou 7. E tudo que havia para fazer era sempre urgente, era sempre para agora, ou para hoje, ou para amanhã, no curto prazo. E nós estamos tão envolvidos com os compromissos, as necessidades, as obrigações assumidas, compromissos com clientes, impostos, salários, trabalho, rotina, agenda, tudo isso, que muitas vezes deixámos levar um pouco em piloto automático e pronto, e a nossa vida segue dessa forma. O que acontece foi que eu depois, como eu referi, por causa eu na altura, quando fiquei cego, eu tinha a necessidade de continuar a trabalhar. Aliás, esse trabalho acabou por jogar um pouco a meu favor nessa altura, porque eu tinha a necessidade de continuar a fazer as coisas e tinha responsabilidades e, portanto, não tinha muito tempo para me estar a lamentar, muito embora a gente sabe que quando isso acontece, às vezes a parte racional acaba por ficar um pouco de lado, mas felizmente não foi isso que aconteceu. Eu continuei sempre a trabalhar e precisava de me continuar a orientar, que eu perdi depois ali de repente grande parte da minha autonomia e da minha liberdade,
E eu então fui à procura de soluções para rapidamente aprender a usar bengala para cegos. E já sabemos como é estes processos, é sempre tudo muito demorado, e tinha que me inscrever e ficar à espera meses. Eu não tinha esse tempo, então contratei uma professora diretamente por minha conta e comecei a ter aulas, e passado alguns meses eu já estava perfeitamente autónomo a andar com bengala. Só que nesse processo ela falou um pouco por curiosidade na opção de cão-guia, de apoio à mobilidade. Eu nunca sabia que existia, mas nunca tinha visto nenhum, nem conhecia ninguém, e portanto achei a ideia assim um pouco bizarra, mas aquilo ficou-me cá dentro e eu fui ler tudo que havia de informação, tudo que encontrei sobre cães-guia. Achei aquilo um pouco bizarro, repito, mas em princípio não. Mas também não custava nada, era só juntar relatórios, documentos, burocracia, fazer um pequeno pagamento de uma taxa e meti aquilo tudo e preencher um formulário, meti aquilo tudo num ficheiro zip e mandei por e-mail lá para a Escola de Cães Guia, sem grande convicção, só para ver o que aquilo era. O que é facto é que esse processo andou relativamente rápido em relação à média. Esse processo costuma demorar 3 a 4 meses, por uma série de circunstâncias que foram acontecendo. Eu acabei por conseguir em 14 meses, muito rápido para a média. Mas eu não tem nada a ver, eu não conhecia ninguém, eu nem sabia onde era morte, nem sabia bem onde era Mortágua, que é onde é a escola. E o que é um facto é que eu fui convidado, fiz o estágio, que são uma semana lá e uma semana no local de residência e trabalho, para aprender a relação, a me relacionar com o cão-guia, que é um animal, que é um ser vivo para todos os efeitos, não é? Portanto, não é como um dispositivo. Passei por esse processo, fui ganhando confiança, isto em 2000, estávamos já em 2017. No final do ano, eu depois, nessa altura, eu fui, nesse período, de conhecer pessoas, não sei o que, houve um almoço que eu até era para nem ir, porque não conhecia ninguém, mas acabei por ir, de outras pessoas que também têm cão-guia, e eu fui a Aveiro, a esse almoço, conheci lá uma miúda, começámos a trocar mensagens, e depois já sabemos como é, as mulheres é que acabam sempre por terminar as coisas, tudo, não é? Eu passado alguns meses, fui a Lisboa passar lá, que ela mora em Lisboa, fui lá passar um fim de semana, um pouco só assim por visita, e acabei por ficar lá 2 anos. Muito bom. Entretanto, nessa altura eu estava comecei a fazer teletrabalho antes do Covid, ou seja, como tinha o trabalho em Gaia, mas como no fundo era eu que decidia, as decisões eram tomadas por mim, ou em grande parte por mim, e eu acabei por ir para Lisboa no Alfa na quarta-feira ao fim da tarde, e voltava no domingo à noite. Portanto, eu estava segunda, e terça e quarta no escritório, e depois quinta e sexta estava trabalhava remotamente em Benfica. E eu comecei a olhar para isso, comecei a olhar depois para os planos que já estava a fazer, para que fazíamos e tudo, e comecei a achar que aquilo que efetivamente era verdade, que era, se eu continuasse a fazer a mesma coisa, iria continuar a ter os mesmos resultados, e eu não estava satisfeito com os resultados, tanto a nível profissional como financeiro, e ia só alimentando aquilo, porque eu acreditava que as coisas agora iam ser diferentes e que ia conseguir dar a volta, e que íamos conseguir mais clientes e mais resultados e mais lucros e mais fluxo de caixa e tudo isso. Só que passavam-se os anos e isso não acontecia, e eu então cheguei ali a um ponto de ruptura, disse não, eu já estou cansado disto, já são 20 e tal anos, não vale a pena, se eu continuar aqui já sei qual vai ser o resultado, eu vou mandar tudo para as nuvens, que foi, que foi mesmo assim, e liquidei a empresa, cessamos os contratos, vendemos a carteira de clientes, sei lá. Pronto, a questão de passivos, tudo entretanto de uma forma ou de outra, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas lá se resolveu. E eu nessa altura acabei por mudar, só que entretanto nós fazíamos muitas viagens, umas eu sozinho, por razões profissionais, ia para Viseu e para outros locais, outras por uma questão de oportunidade, de fins de semana. Comecei a viajar, ir para o Algarve, para o Minho,
para Fátima, para vários sítios. Umas vezes eu sozinho, outras vezes eu e ela, que a minha namorada na altura também é cega e também tinha cão-guia. E um dia, neste processo, eu estava ali em Portimão, num daqueles fins de semana prolongados do 25 de Abril, já em 2018, e já tinha, o meu cão já tinha tido um impacto, só ainda não tinha passado um ano desde que eu tinha cão-guia, e já tinha mudado tanto a minha vida, eu já tinha mudado de cidade, já tinha mudado de emprego, já tinha mudado, já estava com uma nova relação, já tanta coisa, já tinha feito já mais viagens que se calhar nos 10 ou 20 anos anteriores. Eu já não viajava para fora do país desde 94, que foi ali numa altura em que eu estive a trabalhar em Moçambique, logo quase após terminar a minha licenciatura, mas isso já tinha sido lá quase na pré-história para mim. E eu comecei a olhar para aquilo tudo e comecei a pensar, e, pá, o meu cão, de facto, teve um impacto brutal na minha vida, na minha liberdade, independência, segurança, mesmo na socialização com outras pessoas, nas relações. Isto é tão incrível que eu tenho que passar esta mensagem porque há outras pessoas cegas que se calhar podiam ter esta oportunidade, quem quer, não é? Que depois há gostos para tudo, não é? Mas se calhar há aqui uma parte da informação que eu não tinha, que me aconteceu quase por acaso, e que se calhar outras pessoas também podiam beneficiar disso. Então pensei, melhor que se calhar estar a falar sobre isto, porque o que se fala muitas vezes passa, ou as pessoas pensam que é um pouco exagerado, ou outras nem ouvem ou nem têm oportunidade. Se calhar melhor do que isso é fazer assim uma coisa fora da caixa. E como eu já tinha essa experiência de viajar muito aqui pelo país nos últimos meses, na altura, pensei, já sei, vou fazer sozinho de comboio, que eu gosto de andar de comboio, vou fazer sozinho uma viagem de comboio pela Europa. Vou tipo daqui quase até à Alemanha ou até à Polónia, por aí, e quando chegar lá apanho um avião e venho embora, direto para o Porto. Entretanto, a falar com uma miúda que entretanto tinha-se mudado para a Noruega e que foi família de acolhimento do meu cão, ela é que me disse, pá, se calhar melhor do que fazer isso é fazer tipo um périplo e tipo ir por baixo, pelo sul e voltar pelo norte da Europa e fazer tudo na viagem, sem esta parte do regresso no final. E eu imaginei-me então a ir para a Espanha, França, Itália, Alemanha, depois para a Escandinávia, Suécia, Noruega, depois desci para a Bélgica, Espanha de novo e vim embora e acabou por ser o que aconteceu. Eu imaginei esse projeto, imaginei-me ali a viajar sozinho, a chegar a estações de comboio, tipo de Estação Central de Berlim, ou outros, assim, sítios completamente, ou fazer escala em Munique, sei lá. Uh, e disse, é isto que eu vou fazer, vou sozinho, vou fazer uma viagem. E curiosamente, eu na altura imaginei isto mais para mostrar estes valores, a liberdade, a independência, a segurança, socialização que um cão-guia possibilita. Pensei que era só uma ideia parva minha, daquelas coisas que não lembra a ninguém e que eu, uma loucura. Curiosamente, depois, quando comecei a fazer pesquisas para o meu próprio projeto, descobri que afinal eu não tinha inventado a pólvora, que existe todo um mundo de pessoas, de viajantes que viajam sozinhos, muita gente conhecida, que faz, e alguns até fazem disto vida, não é? E que afinal que havia ali uma diferença, nunca. Uhum. Ficou sem som. Ups. Ah, entretanto, o nosso Jorge ficou sem som. Vamos ver. Não fomos nós que lhe tiramos o pio, a sério, que não. Poderá ter sido também a internet que está meio oscilante de vez em quando. É. Claro, ninguém me dizia nada, mas estava aqui todo lançado, só que depois cheguei ao fim da minha história e é que me apercebi que estava sem conexão. Pois. Deixe-me só ver aqui se terá sido aqui de um problema. Modo de baixo consumo, se calhar foi disto. Ok, e continuamos, é? Continuamos, Jorge. Há uma coisa que eu estou super, super curiosa por. Olha,
diga-me só para eu me orientar. Até onde é que me conseguiram ouvir? Que eu falei muito. Ah, O que é que eu estava a dizer? Lembra-se? Quando caiu. Hum, eu cheguei tinha-me perguntado sobre o livro e sobre a viagem. sim, Eu comecei a contar a história de quando fiquei cego, depois de quando aprendi a usar bengala, essa parte ainda ouveu, tudo, tudo. E que depois entrou do- nos comboios e dos comboios, foi pelo depois, sul, veio pelo norte e veio parar outra vez a ah, Portugal. Sim, então foi quase tudo. sim. Ah, por isso, vamos lá, vamos Sim, ok, retomar. peço desculpa. Nada, então acontece, acontece. Uhum, uhum. Hoje foi o Vitorino, depois foi o Jorge, espero não voltar, não ser eu, portanto, Sim. está tudo certo. Ora bem, eu tenho aqui muita curiosidade sobre algo que encontrei na sua página de Facebook. Eu vi aqui um salto de avião. Isto é verdade? Saltou de um avião e levou Não, assim. não, não. Não, Então, isso deve ter sido alguma metáfora que eu usei a propósito de ah, qualquer coisa. Não, não, não. Eu essa é, experiência nunca fiz. eu estava a achar isto assim. Não, não, não. Também podia acontecer, já não era a primeira pessoa a fazer isso, a primeira pessoa cega. Mas Bom, não, eu é que costumo usar essa imagem por uma questão de quando me estou a referir à coragem, que é como saltar, é como estar ali uma pessoa a querer saltar do avião e não tem coragem, depois vem alguém e empurra, o paraquedas abre e a pessoa percebe que afinal aquilo é simples, depois quer fazer outra vez. é, Pronto, mas isso é só uma metáfora. ok, ok, ok. Sim. Vitorino, eu hoje Estou quase que nem te aqui, deixo falar. estou aqui em pulgas para colocar uma questão ao Jorge, que é a seguinte: ainda que já tivesse complicações ao nível do sentido físico, visão, Sim. como é que é, de um momento para o outro, ver, ou melhor, deixar de ver, um, e em termos emocionais, pessoais, e de ter face à vida? É a vida virada do avesso ou nós complicamos um bocado isto? É as duas coisas. É assim, numa primeira fase é assim, é complicado porque a pessoa vê-se ali um bocado sem chão, e eu tive é difícil exprimir, fazer-me entender, é muita coisa ao mesmo tempo, mas no primeiro momento é uma circunstância que tem muito impacto na, na nossa maneira de sentir e no estado de espírito e nas emoções, porque de repente parece que tudo deixa de fazer sentido, mas o que é um facto é que, como tudo, depois nós vamos assimilando, vamos nos acomodando àquela nova circunstância e começamos a desenvolver depois estratégias para poder lidar com isso. Ou estratégias conscientes, ou então o próprio o dia a dia acaba por nos levar lentamente a desenvolver depois uma forma de conseguir lidar com isso. Eu costumo dizer, há dias é curioso que após uma apresentação depois disseram uma coisa e eu fiquei um pouco a pensar nisso. É assim, eu tive, eu costumo dizer que o meu processo foi de reabilitação e de recuperação e de retomar o que tinha antes e até passar para um nível de me situar em termos de qualidade de vida e de experiências até um pouco, até muito acima daquilo que tinha antes, e que foi um processo relativamente rápido, que não foi muito complicado para mim. E eu costumava passar esta informação, porque é aquilo que eu sinto, e um dia eu estava numa escola, fiz uma apresentação numa escola, e curiosamente estava lá a professora que me tinha dado aulas de orientação e mobilidade por uma série de circunstâncias, ela estava presente.
E depois, quando me estavam a dar a boleia para a estação de comboios, para ir voltar para o Porto, eu estava um bocado com esta conversa, e ela disse uma coisa que eu já não tinha essa consciência, que era, ela disse, isso é o que você diz agora, que eu lembro que na altura, quando nós começámos a trabalhar, eu, quando eu falei da hipótese de um cão-guia, ela disse, você estava profundamente deprimido e à beira mesmo de uma depressão. Deprimido, isto é, triste e à beira de uma depressão. E tanto é que eu, quando eu falei do cão-guia, lembra-se da resposta que me deu? E eu, como assim? E ela, você disse-me, eu nem consigo tratar de mim, quanto mais de um cão. Pronto, e eu não me lembrava nada disso, mas isto trouxe-me duas coisas. Primeiro que o meu cérebro, digamos assim, limpa tudo que não interessa, tendencialmente. Não quer dizer que seja sempre assim, mas tendencialmente limpa tudo que não interessa. Ou seja, eu não tenho memória, não tenho registro desses momentos para além de uma coisa assim muito vaga. Mas, por outro lado, isso também me traz outra coisa à consciência, que é, apesar disso, apesar de eu admitir, não tenho essa memória, esse registro de memória, mas apesar de admitir que é assim, que foi assim, o que é um facto é que quem me disse isso foi a pessoa que me estava a ajudar na orientação por Bengala e que me ajudou depois, que me empurrou ali no processo do meu cão-guia, que me trouxe para onde eu estou agora. E isso aconteceu porque eu fui à procura dela, não foi ela que ela não me conhecia, não foi ela que veio ter comigo. Ou seja, mesmo que seja assim, mesmo que eu tenha passado por essa fase de quase depressão e de lidar de uma forma difícil com esse cenário, o que é um facto é que eu próprio, apesar de poder estar aí, não estava numa atitude de resignação, ou seja, estava ativamente à procura de soluções. E no fundo é um pouco isto que eu se calhar às vezes tento transmitir, não sei se consigo, que é, por muito mal que nós estejamos, o importante é estar no caminho, por muito lento que esteja a ser e que por muito devagar que estejamos a caminhar, o importante é saber que existe um caminho e que existe lá qualquer coisa, que existe um destino, existe um lugar para onde nós queremos ir, seguramente é um sítio que é melhor do que aquele onde estamos neste momento. Portanto, é um pouco isto, acho eu. Boa. Sim? Estamos cá. Eu acho que agora foi o Vitorino que desapareceu. Sim. No Jorge, momento nunca se sentiu. era que estás sem som, Vitorino. Acho que fiquei sem som. Não, está bom agora. Diga, que eu não consegui perceber. Eu Diga. estava a questioná-lo se num primeiro momento não terá achado que tudo o que estava a vivenciar era um pouco injusto. Sentiu alguma espécie de injustiça perante a vida, perante o universo, sei lá. Não, aí funciona o meu lado pragmático. Eu não acredito muito. Eu acredito que há um conceito da estatística que diz que, quando é o caso, que os acontecimentos são mutuamente exclusivos, ou seja, o facto de acontecer, a circunstância de acontecer um não implica, nem deixa de implicar acontecer o outro. Ou seja, eu sabia que a minha circunstância de ter ficado cego, primeiro era um cenário que eu sabia que podia acontecer, porque podia ser uma das evoluções naturais do glaucoma. Ou seja, eu tinha ali um cenário tinha e tenho um cenário de hipertensão ocular. A hipertensão ocular, o que significa é que o olho tem excesso de líquido no interior do globo ocular. Os canais de drenagem do líquido que existe entre o olho estão um pouco obstruídos, ele não flui naturalmente e faz com que o olho fique um pouco mais rígido. Isso vai dificultar a irrigação sanguínea, a irrigação sanguínea. O nervo óptico é deficientemente irrigado e, portanto, isso pode provocar, se este cenário todo acontecer, a prazo provoca a morte de células do nervo óptico. As células do nervo óptico, como quaisquer células do sistema nervoso, não são regeneráveis. Hoje em dia há quem defenda que são, por uma série de atitudes e ferramentas, mas não vale a pena agora estarmos a falar sobre isso, até porque eu não tenho conhecimento que me permita estar a falar sobre isso com segurança, mas
Mas o que é um facto é que o que é comumente aceito é que as células do sistema nervoso não são regeneráveis. As que se perdem, as que se perde, perde-se para a vida. E, portanto, isto para dizer que era um cenário que eu tinha perfeitamente identificado, estava a fazer ia fazendo os tratamentos preventivos sempre com método e com disciplina, para não acontecer ou para tentar atrasar o mais possível, mas sabia que era um cenário que podia acontecer. Ora, quando isso aconteceu, quando eu fiquei cego, isso para mim era uma coisa natural e óbvia e perfeitamente justificada e perfeitamente que fazia todo sentido no quadro clínico que eu tinha e, portanto, não havia aqui juízos de valor, nem justiças, nem sentimentos divinos, nem espiritualidade, nem nada disso, era só uma questão perfeitamente natural. O meu problema não era tanto o que me aconteceu, era como lidar com isso. E, portanto, essa atitude de porque eu, ou alguma injustiça, ou que era uma coisa que nunca fez parte, nunca fez sentido para mim, porque eu sabia que era só um processo que tinha muito a ver com o meu quadro clínico, com aquilo que eu podia fazer para contrariar e que fazia, mas que podia não ser suficiente. Ou seja, era uma coisa que, do ponto de vista científico, estava perfeitamente justificada e era perfeitamente normal, e o que tinha acontecido era só aquilo que eu sabia que podia acontecer. Portanto, sem stress quanto a isso. Jorge, e conta-nos então como é que é agora um bocadinho mais leve, como é que é a sua relação com o Zangão? Neste momento, ele é uma extensão de si? Sim, é assim. Isso é um processo muito curioso que eu entrei nele. Eu já não tinha cães de companhia há 30 anos, quando fiquei cego. E por opção, eu costumava dizer na brincadeira que gostava muito dos cães dos outros. Ou seja, não estava muito disposto a ter trabalho com ter um cão, porque eu sabia que implicava, é um ser vivo, que implicava alguma disciplina e algumas rotinas, e que eu não tinha tempo, achava que não tinha tempo para isso. Quando foi para iniciar o meu estágio, os primeiros 2 dias foi difícil para mim, eu achava que me estava ali a meter numa coisa que depois não ia capaz de dar saída, ou que eventualmente o meu cão iria resolver na minha vida, se calhar não compensava tudo aquilo porque eu iria passar, os sacrifícios, depois alguma incompreensão se calhar que eu imaginava relativamente à presença do cão em espaços públicos, que é um mito que não acontece, mas que eu achava que acontecia, porque estava a ver exatamente o que as pessoas veem às vezes, que é um cão de companhia, não é? Todo maluco, indisciplinado, aos saltos, a interagir às vezes de forma menos conveniente, era um pouco a ideia que eu tinha. O que aconteceu foi que o meu, eu, o, como é que eu digo isto? A entrega, o que eu recebi do meu cão começa a ser tão fantástico, tão incrível, que eu começo naturalmente a sentir a necessidade ali de compensar. Ou seja, eu começo a perceber, eu tinha o hábito, não tenho agora, por muitos motivos, mas na altura tinha o hábito ao sábado e ao domingo ficar na cama ali até às 11 horas da manhã, ali a não fazer nada, ou com o telemóvel, ou ouvir podcasts, ou a ler Expresso, não interessa, fazer qualquer coisa, que na altura saía ao sábado, portanto era mesmo ali fresquinho. um, e o meu cão, foi uma das coisas que eu perguntei ao educador, é como é que eu faço isto agora aos fins de semana. E ele disse-me, não te preocupes, que o cão, com a rotina, vai perceber que há ali aqueles 2 dias da semana em que vai ao jardim ou à rua mais tarde, não há problema, ele adapta-se. Só que eu nunca fui capaz de fazer isso. Eu comecei depois, como fazia todos os dias, depois ao sábado e ao domingo levantava-me às 7 da manhã para ir à rua com o cão e aproveitava, ia à pastelaria, o mesmo que faço agora. E comecei a sair para a rua quando está a chover, porque se está a chover o dia todo, ao fim de semana eu não saio de casa, mas o meu cão é um cão de porte médio, precisa de esticar as patas, como eu costumo dizer, descarregar energias, senão o cão sempre fechado em casa começa pronto, e os cães não têm essa consciência, mas começa a ter comportamentos assim um pouco estranhos, de correr dentro de casa, não sei o que, é normal. E eu com o tempo fui criando, isto passou a ser uma coisa, o que eu achava que ia ser um sacrifício, passou a ser uma coisa natural, que faz parte do dar e receber. E
Pronto, é um pouco isto aqui, no fundo é uma coisa assim natural e nem consigo imaginar isso como um assunto, como eu costumo dizer, se eu vou, o meu cão também vai, se o meu cão não vai, eu também não vou, é um pouco assim que funciona. E ele é muito zangado. Não, ele é um cão assim. O meu cão é um cão que para ele está sempre tudo bem. Ele dá-se bem com todos os cães, com todas as pessoas, com tudo, para ele está sempre tudo ok. Existe sempre aqui um conceito que tem a ver com, que eu acredito, que tem a ver com, por vezes nós temos aquela atitude de dar a quem sermos gratos, ou dar ou partilhar com quem faz o mesmo connosco, quando na realidade é exatamente ao contrário. Nós temos que entregar primeiro e partilhar primeiro e dar para depois recebermos, porque ninguém. É como nas colheitas, nós temos que semear ou plantar primeiro para depois colher, e não é ao contrário. Muitas vezes, quando nós queremos fazer ao contrário, obviamente não vai funcionar, ou dificilmente vai funcionar. A relação com o meu cão funciona um pouco assim, ou seja, eu tento transmitir ao meu cão rotinas, segurança, cuidado, alimentação nas horas que ele está habituado, ir à rua nas horas a que está habituado, porque depois todo o resto funciona naturalmente. Depois é só o meu cão a ser um cão disciplinado e com hábitos e com prazeres, e a fazer com gosto aquilo que ele faz. E é um processo não é, a expressão não é minha, da Escola de Cães Guia, mas é uma expressão que eu gosto, que é um processo de consolidação de dupla, que vai acontecendo ao longo do tempo e se vai reforçando. Pronto, e é um pouco assim que isto acontece. Jorge, eu posso pedir e aproveitar esta oportunidade para passar alguma, alguma informação às outras pessoas. Sim, Tudo aquilo que nós fazemos e não devemos fazer quando encontramos assim uma dupla dessas. sim. Mas a festas ao cão, obrigar a pessoa a aceitar ajuda sem ela dizer que quer ajuda, Uhum. pode ajudar-nos a Sim, sermos sim. mais úteis. Ok, vamos lá então. É assim. eh, É mais fácil a atitude partir quando é possível, não é? Quando há tempo para isso, ou quando existe essa oportunidade, que às vezes não existe, às vezes quando as coisas estão a acontecer, nós já estamos metidos nelas, e portanto isso não é possível. Mas sempre que é possível, também é sempre mais fácil ser a pessoa cega, no caso, a passar a informação, porque as pessoas não sabem, não é? E estão só a tentar dar o seu melhor, ou pensam que estão a fazer bem. Isto é logo o primeiro ponto de partida. Mas é assim, não se deve interagir. Basicamente, a regra é quando o cão está com o arnês, com aquele equipamento, com o arnês de cão-guia, não se deve, e sobretudo quando o cão vai na rua ou está em locais públicos, não se deve interagir diretamente com o cão. Quer dizer que não se possa falar com a pessoa cega, como é óbvio, pode e deve, mas diretamente com o cão, não. Primeiro, porque o cão não vai receber indicações daquela pessoa. Todo tipo de interação ele vai entender como brincadeira. Depois, se o cão vai na rua ou no espaço público, esse tipo de atitudes vai distrair o cão. E é o cão, eu costumo dizer, eu decido para onde vou, mas depois nos caminhos, no passo a passo, é o cão que decide por onde vai. E o cão está ali a gerir, ele sabe fazer isso bem, que eu já tenho o meu cão há 6 anos, para 7, e portanto isto já está mais que validado em vários países, continentes, e em Portugal, e portanto isto não é teoria. O cão sabe gerir bem o espaço. Se eu e ele não passamos os dois, ele não vai por ali, ou procura outras opções, ou fica parado se não souber qual é a alternativa, mas não vai existir numa opção que não é possível, nomeadamente se existir um poste e não passarmos os dois entre o poste e a parede, ele não vai avançar, ou um carro estacionado numa calçada e nós não passamos entre o carro e o passeio, e ele, mesmo que passe só ele, não se vai meter ali. E portanto isso funciona assim. O que acontece? Quando a pessoa interage com o cão é como nós, não é?
só está focado numa coisa, ou no A ou no B. E se ele está focado no percurso que está a fazer e alguém o distrai, chama a atenção, o que acontece é que com isso pode provocar um acidente. Porque não é um cão, não somos nós que estamos a passear o cão ali, é o cão que está a fazer a gestão do espaço e do percurso, e qualquer tipo de interação pode resultar num acidente. Depois, quando isso não acontece, quando o cão não está em trabalho, mas está com arnês, está, por exemplo, num restaurante ou num transporte, também não é boa ideia, apesar daí já não haver tanto esta questão do acidente, mas também não é boa ideia, porquê? Porque o cão está ali, não pode, nós não podemos impedir o cão de estar ali, que é um cão que tem livre acesso, que está a fazer um trabalho, mas há pessoas, temos que compreender que há pessoas que não gostam de cães, há pessoas que não querem ser incomodadas, há pessoas que têm alergias ao pelo, há todo um conjunto de situações com pessoas que nós não conhecemos. E, e o cão, nesses ambientes, ele tem o direito a estar ali, mas tem a obrigação de estar o mais discreto possível. E quando nós interagimos com o cão nesses locais, o cão, sobretudo os labrador e os golden, são cães assim sempre que interagem sempre muito, e o cão vai tender a responder e vai se levantar e vai andar aos saltos, e isso é o que não se pretende num destes locais. Pronto, e depois já para não falar naquelas atitudes que às vezes acontece de dar a comer ao cão um bocado de pão, um bocado de salsicha ou o quê. Isto nunca se deve fazer nem com o cão de guia, nem com o cão de assistência, nem com cão nenhum que nós não conhecemos. Porque nós não sabemos, os cães é como as pessoas. Nós não sabemos se aquele cão tem alguma intolerância alimentar, se aquilo é bom ou não para o cão, se tem algum regime, se não sei o quê. Portanto, às vezes fazemos isso um bocado para nos agradarmos a nós próprios, só porque achamos que o cão vai ficar contente e nós sentimos realizados com isso. Só que pode não ser uma boa ideia por estes motivos que eu falei. E, portanto, é um pouco assim. Agora, há uma coisa que também nós temos todos muito essa tentação de ajudar. E eu costumo dizer que nós devemos sempre tentar resistir à tentação de ajudar, porque a atitude correta é apoiar a pessoa e não ajudar. Porque nós, quando ajudamos, estamos a fazê-lo do nosso ponto de vista e a fazermos a fazer o que nós achamos que faz sentido. Quando nós tentamos apoiar alguém, nós estamos a tentar perceber qual é a necessidade daquela pessoa e eu já entendi isto da melhor forma. Há montes de exemplos, eu ficava aqui até, mais uma vez, até a semana que vem, a contar histórias. Mas eu lembro-me de uma história que até está contada no meu primeiro livro, que eu ia apanhar o Alfa para Lisboa e normalmente eu costumo ir ali em Gaia General Torres, apanho um comboio urbano para as Devesas, espero pelo Alfa nas Devesas. Só que esse urbano que eu ia apanhar já tinha passado, eu perdi. E eu então encontrei logo ali uma solução de recurso, apanhei um comboio em sentido contrário para Campanhã e apanhava o Alfa em Campanhã. Só que o meu comboio chegou a Campanhã 2 minutos antes do Alfa partir. Eu consigo ver na aplicação qual é a linha em que o meu comboio vai entrar e qual é a linha em que está o Alfa. Eu sabia que ia mudar, acho que era da 4 para a 8, e portanto eu sabia, para quem conhece Campanhã, eu sabia que tinha que descer a escada rolante ou a escada física, não interessa, descer, passar só passar a primeira e subir na segunda escada rolante. E estava a subir para a linha 8. Quando eu subi, eu estava a fazer isso tudo assim meio a correr, com o meu cão a guiar, eu subo. Quando subo, confirmo só, porque pode haver um erro, eu posso me enganar, confirmo só com uma pessoa que estava ali, pergunto, este é o Alfa, certo? Sim, sim, faltava para aí 1 minuto para o comboio partir. Eu peço, e a pessoa pergunta-me, qual é a sua carruagem? É a 4. Mas eu, entretanto, como estava com pressa, não estava a dar muita atenção à pessoa, porque ela já me tinha dado a informação que eu queria. Eu peço a porta ao meu cão, o meu cão localiza a porta e sobe, porque aquilo é sempre, entrar no comboio é sempre um momento de alguma tensão para o cão. O meu cão sobe a correr a escada e eu, agarrado ao arnês, começo a subir atrás dele. Quando eu começo a subir, a pessoa agarra-me no braço e diz-me, não é essa a carruagem, e puxa-me para trás. Com a pessoa a puxar-me para trás e o cão a puxar-me para a frente, eu caio, bato com a mão na escada e parto um dedo. Pronto. Isso só para... Porquê? Porque alguém resolveu dar uma ajuda que eu não queria. Eu sabia perfeitamente o que estava a fazer. O que eu estava a fazer era entrar numa porta qualquer e depois lá dentro tinha 3 horas para resolver. Enquanto que cá fora só tinha uns segundos. Pronto, isto para dizer que há uma frase que eu costumo, que não é minha, mas que eu costumo usar muito, que é
há uma frase que é a pior, que eu costumo dizer na brincadeira, claro que isto é em sentido meio figurado, mas que eu costumo dizer que é a pior frase do mundo, que é trata sempre os outros como queres, como gostas que tratem a ti, que está perfeitamente errado, porque nós somos todos diferentes e a forma como eu gosto de ser tratado pode ser diferente da forma que a outra pessoa gosta de ser tratada. Portanto, eu costumo dizer que a formulação correta é trata sempre os outros como eles gostam de ser tratados. Isto para dizer que há determinado tipo de... A gente, para ajudar, deve sempre perguntar primeiro se a pessoa precisa de ajuda e em quê. Porque o juízo de valor que nós estamos a fazer nem sempre é o correto. E eu, às vezes, vou dar aquela ajuda àquela pessoa porque é o que faz sentido para mim, só que a pessoa não quer aquilo. Ou então quer uma coisa que é exatamente contrário àquilo que eu estou a fazer. E isso muitas vezes é um problema, muitas vezes uma coisa que há muitas ajudas que são inúteis, mas que eu já nem respondo, já acho natural e já tento pura e simplesmente defender-me delas, que é quando eu vou a sair do comboio, eu sei perfeitamente o que estou a fazer, eu estou ainda por cima num comboio em que eu viajo com frequência, eu estou só a deixar o meu cão sair à frente e quando ele está no cais eu seguro e deixo os degraus com a mão apoiada naquele suporte que tem na lateral. Portanto, eu sei, mas é raras as vezes em que as pessoas, e muitas vezes sem me dizer nada, quando eu vou descer, agarram no braço para não cair. E isso é só uma atitude, primeiro que eu não estou à espera, agora já estou à espera, não é? Mas as primeiras vezes eu não estava à espera daquilo, muitas vezes sem perguntar nada, só simplesmente pegar. Também já me aconteceu, depois há histórias muito engraçadas, já me aconteceu em Lisboa, na Garde do Oriente, eu perguntar, porque eu confirmo sempre, porque posso estar enganado, perguntar a uma pessoa se aquela escada rolante é de acesso à linha 5, que é de onde parte normalmente o Alfa, a pessoa dizer-me que sim, e eu entro na escada rolante e a pessoa tenta-me puxar para trás, quando eu já estou a subir a escada, tenta-me puxar para trás, com o cão à minha frente, já para ir no 5º degrau e eu já para ir no 3º, tenta puxar para trás a dizer que não é a melhor forma, que é melhor subir no elevador. E eu tenho que me libertar para conseguir. Já aconteceu-me isto uma vez, eu tive que me libertar, tive que empurrar o braço da pessoa para ela me soltar para eu conseguir subir a escada rolante normalmente, onde eu já estava. Ora, toda a gente sabe, de bom senso, que uma pessoa depois de entrar numa escada rolante não é. Sair dali não é boa ideia. O melhor é, mesmo que esteja enganado, o melhor é seguir o caminho, chegar lá acima e voltar para trás. Em sentido contrário. Mas pronto, acontecem assim as coisas mais engraçadas. Ou então, quando eu vou a sair de uma pastelaria, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito, ou de um sítio, a porta abre para dentro, abre para a direção em que eu vou, e alguém resolve, sem me avisar, abrir a porta para eu passar. Ou seja, aponta a porta exatamente na direção da minha testa. O meu cão fica ali indeciso, a pensar se há de sair ou não, porque o espaço não é suficiente. E se o cão decidir que a melhor forma é mesmo sair, já me aconteceu por 2 vezes bater com a cabeça, porque alguém resolveu que era boa ideia abrir a porta para eu sair. Quando o meu cão não é cego, não se vai mandar contra a porta, vai chegar ali, vai encostar o focinho no puxador e vai ficar à espera que eu meta a mão à frente e puxe a porta. Pronto, mas é daquelas coisas que as pessoas não fazem por mal, fazem por instinto de ajuda, só que estas coisas não devem ser por instinto e dentro do possível nós devemos sempre tentar agir de forma consciente e, sobretudo, a regra básica, porque é impossível nós andarmos com um manual de procedimentos atrás e em cada situação ir consultar à página 87 o que é que se deve fazer naquela situação. Isto não existe, nem é prático, nem é viável. É basicamente bom senso e depois sempre nunca ajudar ninguém sem perguntar primeiro se a pessoa precisa de ajuda. Claro que mesmo aqui também há situações de exceção. Bem um obstáculo qualquer na nossa direção que a pessoa não sabe, nem tem como saber, obviamente que aí a solução será sempre dizer para a pessoa parar ou para aguardar, e isto também não é uma regra absoluta, mas basicamente em 99% dos casos é isto, é perguntar à pessoa se precisa de ajuda, até porque há pessoas que precisam de ajuda e não querem, não é? E a gente tem que respeitar, isso não faz muito sentido, mas a pessoa é que decide por si. Muito bem. E é um Fica pouco a isto. dica. Já aprendemos todos alguma coisa. Ok.
Ó Jorge, onde é que podemos encontrar os seus livros? Como é que os podemos comprar? Olha, O Nascido eu Novo e o Vai Lá e sim, eu Faz. posso mostrar, eu há bocadinho fui buscar, eu tenho aqui, acho que é este, Nascido Novo, não é? Uhum. Foi o primeiro livro que eu escrevi, que basicamente conta, é um livro de crónicas sobre as experiências dos primeiros 3 anos os meus primeiros 3 anos com o meu cão Guia Zangão, sobretudo todo este processo de transformação da minha vida e como o meu cão trouxe a minha vida para um nível que eu antes nem sequer imaginava que era possível. E, e pronto, basicamente foi um livro que aconteceu, que eu comecei decidi escrever quando ele já ia a meio. Que é mesmo assim, que eu comecei primeiro a escrever uns textos só para mim, só para reter memórias, porque o meu estágio com o meu cão já tinha acontecido há 3 anos e havia coisas engraçadas que eu ia começar a esquecer. Começou só por ser assim uma retenção de memórias, digamos assim. Depois comecei a publicar esses textos nas redes sociais, na convicção de que ninguém ia ler, porque eram textos muito longos, de 6.000 caracteres ou mais. Pensei, isto nas redes sociais ninguém lê mais que nada com mais de 3 linhas, portanto é trabalho para nada, mas também não custa nada, vou publicar. E curiosamente comecei a ter muita interação, reação positiva a esses textos, e eu então já a meio desse processo decidi que se calhar era uma boa ideia pegar nele e escrever um livro. Foi uma má estratégia minha, deu mais trabalho corrigir os textos que estavam para trás, depois escrever os que vinham, os que vieram a seguir. Porque escrever para as redes sociais não é a mesma coisa que escrever para um livro, há frases que não fazem sentido, tipo como já disse ontem, ou como disse não sei o quê, ou que isto num livro não faz sentido, a gente não sabe quando é que as pessoas leem. Por exemplo. Mas pronto, e acabou por acontecer. Depois, entretanto, eu fiz a viagem e decidi escrever este livro, que basicamente é um livro sobre. Não é um livro de autoajuda, não estou nesse nível, não tenho essa pretensão. É basicamente um livro sobre este processo de demonstração do impacto tremendo que um cão-guia pode ter numa pessoa cega, em termos do que eu falei, dos valores de liberdade, independência, segurança, socialização, tudo que um cão-guia pode ter, o tremendo impacto que pode ter na vida de uma pessoa cega. E depois anda tudo muito à volta dessa minha decisão de ir viajar sozinho pela Europa, mostrar que era possível, e sobre todo esse processo de confiança, como se gera confiança como recurso interno, coragem, compromisso, disciplina para conseguir fazer as coisas, e basicamente aquela ideia de que isto acontece quando uma pessoa fica cega, ou acontece em qualquer deficiência, ou em qualquer outro desafio que nós possamos ter e todos temos na nossa vida, que é sempre que existe um desafio, e ficar cego é um desafio enorme, não é? Sempre que existe um desafio, existe sempre pelo menos uma competência, normalmente mais, mas sempre que existe um desafio, existe sempre pelo menos uma competência que podemos desenvolver para ultrapassar ou obviar a esse desafio. Portanto, a regra é sempre esta, não vale a pena inventar a pólvora, porque ela já está inventada. Portanto, é sempre por aqui. Seja qual for a dificuldade, nem que seja ficar desempregado, ou uma coisa qualquer que nós controlamos ou que não controlamos, não interessa, há sempre uma competência que podemos desenvolver para ultrapassar. E, portanto, o meu livro tenta passar um pouco sobretudo este segundo livro, tenta passar um pouco esta imagem. Os livros estão disponíveis nas plataformas eletrónicas, eu não distribuí nas livrarias físicas, porque eu não sou uma pessoa não sou uma pessoa conhecida, não sou uma figura pública, portanto isso representava um investimento enorme e um esforço da minha parte junto da distribuição e não sei o quê. É um processo complicado, não está não está disponível nas livrarias físicas, mas está nas plataformas eletrónicas, na UC, na Bertrand, essas, pronto. Mas a forma mais simples e mais interessante para mim, já agora, é sempre através das minhas redes sociais, Zangão Cão Guia, ou no Facebook, ou no Instagram. Lá tem sempre formas de entrar em contato comigo e, e no próprio WhatsApp, via redes sociais ou diretamente no WhatsApp, tem o catálogo, as apresentações dos livros, as fotografias, os testemunhos, toda essa informação. Quem tiver interesse em comprar. É uma forma mais detalhada, digamos assim. Um livro é sempre mais pormenorizada, mais calma, mais tranquila, de ter acesso a tudo isto que eu estive a falar e a muitas outras experiências.
quem não tiver essa disponibilidade ou não tiver esse interesse, pode sempre gratuitamente seguir através das contas do Zangão e basicamente eu vou sempre publicando lá as experiências, aquilo que nos acontece. Eu publico muito, interajo muito com as pessoas e respondo sempre ao que me perguntam e portanto, tem sempre essa alternativa. Muito bom. E contactando diretamente, tem a vantagem de receber um livro autografado, certo? Sim, pronto. Por um ou pelos dois, como é que é? Como? É só pelo Jorge ou também pelo Zangão? É assim, é só por mim. Às vezes. Está errado, Não. está errado. Não, primeiro colocar a pata do cão, que é uma ideia que eu tenho, de fazer tipo carimbo e colocar a pata do cão no livro. Eu nem sei muito bem como fazer isso, sem sujar a pata, sem colocar tinta na pata do cão, pode não ser bom para ele. Pois. Acabei por nunca fazer. Houve uma pessoa ou outra que me pediram, eu acabei sempre por contornar isso. Que... mas pronto, mas também é possível. Por acaso o cão está lá dentro, não está aqui, podia mostrar, mas ele resolveu não aparecer. Tá bom. E pronto, mas se achar que faz sentido, eu desligo a câmera aqui 15 segundos e vou lá dentro buscar o cão. Não, vamos deixá-lo estar sossegado, que ele Ok. merece. Sim. E nós, para conhecermos o Zangão, basta ir realmente às redes sociais e estão lá inúmeras fotos do Zangão. Um castanho de chocolate lindo. Também tive essa sorte, não é? O meu cão é um cão incrível. É um cão grande, 34 quilos, é maior. A generalidade da média, já vi cães labradores até maior que eu, mas em média são mais pequenos, são uns cães aí nos 28 quilos, 25. O meu cão não é um cão obeso, porque eu controlo a alimentação para evitar que isso aconteça, porque é um cão que anda muito para evitar ali aqueles problemas com as articulações e displasia. Portanto, ele é um cão já mesmo dele assim corpulento e grande. Depois é aquela cor de chocolate, castanho escuro, que é lindo e depois é um cão assim simpático, que dá-se bem com toda a gente, brinca, dá a cauda, para ele está sempre tudo bem. Nós agora, não, eu falei só aqui uma nota, eu falei desta viagem pela Europa, mas nós também o ano passado, mais ou menos por esta altura, também tivemos a oportunidade, fomos os dois sozinhos também para a Holanda, embora depois lá tenha tido suporte de uma amiga, da Madalena Chiala, que é uma coach que eu conheço e que me deu lá bastante ajuda na divulgação e em palestras e foi muito interessante. E agora no próximo mês, em dezembro, do dia 7 ao dia 29, vamos passar lá o Natal, vamos para o Brasil, para São Paulo e para Salvador. Para Salvador, porque eu tenho lá umas pessoas amigas. Para São Paulo, vamos sozinhos à aventura. Muito bem. Ficamos à Vamos lá? espera de notícias. De Sim, da história. notícias e das histórias. Muito bem. Bem, Jorge, eu encontrei uma frase muito bonita nos seus textos que diz assim: os meus olhos têm 4 patas. É um facto. É um facto, eu não sei muito bem o que dizer sobre isso, acho que a frase tenta falar por si, mas basicamente é isso. O que eu sinto na rua, não sei se isso é muito perceptível, isso é muito perceptível para outras pessoas cegas que não têm cão-guia, é que eu vou na rua e é um processo de confiança, mais uma vez, aquela questão da confiança como recurso interno. Não é uma coisa que uns têm e outros não, é uma coisa que se desenvolve ou não. E eu, basicamente, quando vou, seja onde for, nem que seja em locais desconhecidos, não interessa, desde que eu saiba para onde estou a ir e o que quero fazer, e isso eu controlo por ferramentas como o Google Maps, por exemplo, e outras que me vão dando em tempo real os sítios para onde eu estou a passar, num auricular, no ouvido. Mas basicamente isto para dizer que sobre esta história dos meus olhos têm 4 patas, é aquela ideia que eu sinto e que é sempre nova em cada dia, por muito que seja rotina,
que é eu, apesar de ser cego e não ver, pronto, ser cego e não ver é um bocado uma redundância aqui minha, mas pronto, sigamos. Apesar disso, eu sigo na rua com um passo perfeitamente normal, andar à vontade, tranquilo, sem medo, sem receios de coisa que com bengala, por exemplo, não é possível, porque a bengala só nos dá ali 1 metro à nossa frente e ao nível do sol, não dá os obstáculos em altura. Embora existam depois, desenvolvem-se outras técnicas de ter acesso a essa informação, mas pronto, não vamos por aí agora, senão é outra história. Mas basicamente é aquele sentimento de poder andar tranquilo na rua, em liberdade e em segurança, sem constrangimentos e sem restrições. E pronto, e vem daí a ideia dos meus olhos têm 4 patas, porque eu sei que eu estou a caminhar estou a sentir os sítios por onde estou a passar, mas o meu cão está a ver lá na frente, e portanto está a fazer isso por mim. E está a decidir por mim qual é o melhor sítio para caminhar, para andar. Tanto é que eu, às vezes, até costumo brincar a dizer que eu sou a única pessoa que consigo ir daqui ao centro de São João da Madeira, que são mais ou menos 1,5 km, consigo ir fazer esse percurso todo a ler o Expresso, coisa que mais ninguém, quem vê, não consegue. Verdade. Basta ir com o telefone na mão e com o auricular Uhum. na mão ou às vezes até no bolso, só a passar o dedo no ecrã. Portanto, é só uma curiosidade, não é nenhum feito, não é nada que se calhar também faça sentido, é só para transmitir aquela ideia que faz sentido para as pessoas em geral, portanto, não é uma coisa da qual se tenha necessidade, é só para transmitir aquela ideia de que se caminha de forma perfeitamente tranquila e é essa segurança e essa liberdade que o meu cão me oferece. O Jorge há bocadinho dizia que não pretendia ser motivador nem nada do Sim. género, mas antes vivia muito ocupado com os números, com os prazos, com as exigências que a profissão lhe acarretava e etc. Hoje, depois deste pedacinho que partilhou de si, do que pensa da vida, do que esta força anímica, o dizer-nos, por exemplo, que devemos ajudar o outro na medida em que ele quer ser ajudado, por exemplo. Todo este tipo de partilhas e daquilo que nos mostrou acerca de enfrentar a vida, de viver, de arriscar, de ousar, de viver o sonho, digamos assim, de viajar, de decidir ir para aqui e para lá e pura e simplesmente ir. Jorge, hoje, pensando bem, consegue viver mais do que antes? Isso é difícil. Eu tenho um pouco a tendência, e aliás o meu primeiro livro é um pouco isso, de responder que sim. No entanto, assim, numa atitude mais consciente, são momentos diferentes, são períodos. Para conseguir responder com total segurança a essa pergunta, teria que viver no momento presente as duas situações. Porque nós decidimos e agimos em cada momento com a informação que temos nesse momento, não com a que vamos ter ou com as experiências que vamos ter à frente. Eu basicamente vivia antes da forma que eu achava que fazia sentido e que era a minha obrigação e que eram as minhas motivações. O que aconteceu foi que houve ali depois uma realidade nova que me trouxe experiências novas, novas pessoas, a necessidade de ir à procura de coisas que eu antes não tinha necessidade. Se eu queria voltar lá atrás àquela vida que tinha antes, não queria, até porque eu abandonei por opção própria, não me foi imposto. Eu não fui despedido nem nada, fui eu que me despedi a mim próprio. Portanto, foi uma opção minha. Onde eu estou agora, em parte, foi uma opção minha. Portanto, se eu queria voltar àquela vida que tinha antes, não queria. Agora, se eu queria voltar a ver, queria, como é óbvio. Mas, aliás, eu até falo sobre isso também no meu primeiro livro. Gera uma série de sentimentos contraditórios, eu não sei muito bem. Eu gostava de voltar a ver,
mas não gostava de perder o meu cão ou de não ter tido o meu cão. Eu gostava do trabalho que fazia, mas não quero voltar para lá. Até porque eu gosto da área financeira e eu provavelmente, depende do que vai acontecer agora até ao fim do ano, de alguns projetos, mas dependendo de como correr, eu tenho sempre a ideia, fico sempre, resisti sempre a isso, nunca quis, mas eu tenho muito a vontade de ficar sempre aquela coisa de voltar ativamente. Eu nunca deixei, porque eu mantenho sempre algumas avanças e alguns clientes, nunca abandonei totalmente o meu trabalho como economista. E tenho sempre aquela tentação, que é um projeto que eu tenho, de repente pegar aqui numa coisa e propor às empresas, no prazo de um ano, duplicar-lhes a faturação, não é por magia, através de um processo em 3 fases, de um método que existe e que é possível. Estou aqui um bocado naquele dilema, se pego nisto em janeiro ou não, porque é um bocado voltar àquele, embora diferente, já não envolve tanto a questão da fiscalidade. Ou seja, é uma coisa que nunca me larga, porque eu fiz a minha licenciatura por convicção e por desejo próprio, não me foi imposto por ninguém, nem pelos pais, nem porque alguém achava que era aquilo que fazia sentido. Aliás, pelo contrário, para uma pessoa com deficiência visual já na altura, um curso com muita matemática e estatística era tudo menos o recomendável. Mas pronto, mas as coisas não funcionam assim com regra e esquadro, também existem as motivações individuais de cada um. Portanto, eu não consigo responder objetivamente a essa pergunta. Há coisas que estão lá atrás que eu não queria, há coisas que estão lá atrás que eu gostava de ter de volta. Não é que não viva bem sem isso, mas é sempre mais cómodo ver do que não ver. Mas por outro lado, se calhar com isso ia perder ou tinha deixado de viver algumas coisas, e se calhar se eu não tivesse ficado cego, se calhar neste momento ainda estava lá a fazer aquele trabalho, como sempre, e a não ter tido todas estas experiências de viagens e de escrita e de muitas coisas, algumas delas que nem me passavam pela cabeça, outras que eu achava que não era para mim, que não tinha esse tipo de competências. Portanto, eu não consigo responder objetivamente assim a essa pergunta. Só se tivesse mesmo que decidir, aí tinha que tomar uma decisão. Agora, não, só por uma questão só de gestão aqui, de gestão de expectativas, não sei muito bem. Se calhar estou bem assim, se calhar é melhor deixar andar. Uhum. Vocês vão me desculpar, mas estamos mesmo a pisar a linha do tempo. Uhum. Sim, sim. E vamos ter que deixar esta conversa mais para a frente, porque vamos querer saber mais novidades desses Uhum. novos projetos que estão aí a nascer. Pela minha parte, eu agradeço muito a ter aceito este convite, estar aqui connosco à conversa. Ok, obrigado. Foi uma honra para mim. Eu fico sempre assim um pouco com aquela ideia de que podia ter feito melhor, ou podia ter explicado de forma melhor, ou mais objetiva, ou que se calhar outras pessoas teriam coisas mais interessantes a dizer que eu. Fico sempre assim aqui com este sentimento, mas espero que tenha passado basicamente informação e algumas ideias das quais se possa tirar alguma mais-valia, espero eu. Jorge, foi uma conversa de facto enriquecedora e que deixou aqui não só uma delícia enquanto humanidade, mas também dados muito importantes enquanto vida, pragmatismo falou também. A quem nos ouve, já sabem, procurem Zangão com Guia, porque vale a pena. E se é para inspirar, inspiremos-nos nas coisas boas. Jorge, foi um prazer esta conversa. O prazer foi meu, obrigado. E nós até breve, até ao próximo Inquietações, o podcast, onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. Um grande abraço a todos.